Espere lá fora. Aqui é reunião de gente importante. A voz veio do homem de terno cinza, sem sequer olhar para ela. Fábio Castelli ajeitou o relógio de luxo no pulso e virou as costas. Renata segurava a mochila térmica com as duas mãos. A comida ainda estava quente. Ela deu um passo à frente. Desculpa, eu só preciso confirmar a entrega para... Lá fora! Ele cortou, apontando para o corredor com o queixo. Não tô pedindo! A sala ficou em silêncio. 8 executivos ao redor da mesa de vidro. Ninguém falou nada. 2 desviaram o olhar. Um mexeu no celular. Outro fingiu ler um documento. Renata sentiu o peso da mochila puxar seu ombro. Recuou um passo. A porta estava aberta. Ela podia sair. Mas a entrega precisava de assinatura. Se voltasse sem confirmar, perdia a corrida. E a corrida seguinte também. Eu só preciso da assinatura. Fábio nem se virou. Continuou conversando com o homem ao lado, em inglês, rindo baixo, como se ela não estivesse ali. Renata ficou parada. 5 segundos, 10, 15, ninguém olhou para ela. Foi quando Ricardo Almeida, sentado na cabeceira, levantou a mão sem pressa. Ele era o dono daquele lugar. Todos na sala respondiam a ele. Deixa a comida ali no aparador. Ele apontou com a caneta. Não olhou nos olhos dela. Alguém assina depois. Mas eu preciso agora, senão... Depois. A voz dele foi firme, mas baixa. Pode ir. Renata abriu a boca. Fechou. Colocou a bolsa térmica sobre o móvel de mármore. As mãos tremiam. Não de medo, de raiva contida. Ela saiu da sala. A porta se fechou atrás dela com um clique suave. No corredor, encostou na parede fria. Respirou fundo. Olhou para o celular. 3 corridas esperando. Precisava da assinatura para liberar o pagamento dessa. Pensou em bater na porta de novo, mas sabia o que ia ouvir. Ficou ali, esperando, invisível. Dentro da sala, a reunião continuava. Papéis sendo passados, canetas destampadas, contratos sobre a mesa. Ricardo folheava o documento principal, concentrado. Era um contrato internacional. 20 páginas, valia milhões. Fábio serviu água num copo de cristal e se inclinou para o executivo ao lado. Trocaram palavras baixas, sorrisos educados, apertos de mão firmes. A comida esfriava no aparador. Renata olhou para o relógio. 20 minutos parada. Cada minuto era dinheiro perdido. Outras entregas. Outros clientes. O aplicativo já devia estar tirando pontos dela por demora. Ela abriu o app. 3 corridas canceladas. Automático. Por inatividade. Fechou os olhos. Respirou. Não podia sair sem a confirmação. Se saísse, a entrega ficava como não finalizada. O restaurante não pagava. Ela não recebia. E não era só isso. Cada cancelamento abaixava sua nota no aplicativo. 2 estrelas a menos. 3 reclamações. Depois de 5, ela era desativada, bloqueada, sem trabalho. Ela já tinha 3 avisos esse mês. Por atrasos, por recusas, por comportamento inadequado. Uma cliente que reclamou porque Renata pediu para não deixar a comida no chão. Mais 2 avisos e acabou. 6 anos fazendo entregas. 6 anos pedalando, dirigindo, subindo escadas. 6 anos carregando peso nas costas para ganhar 15, 20 reais por corrida. E agora estava ali, parada, esperando um homem de terno assinar um papel. Então ficou, de pé, no corredor gelado de mármore. A mansão era enorme, pé direito alto, lustres de cristal, quadros nas paredes que pareciam custar mais do que ela ganhava em 1 ano. Ela olhou para a própria roupa. Calça jeans desbotada. Tênis puído, jaqueta com o logo da plataforma de entregas estampado nas costas. Sentiu o peso disso. Mais 10 minutos. A porta continuou fechada. Ela sentou no chão, encostada na parede. A mochila vazia ao lado. Checou o celular de novo. Bateria em 20%, nenhuma notificação. Foi quando ouviu vozes se elevando lá dentro. Não eram gritos, eram vozes controladas, mas tensas. Alguém discordava de algo. Ela não conseguia ouvir as palavras, só o tom. Depois, silêncio de novo. Então, a porta se abriu.
Fábio saiu, falando ao telefone e andando rápido. Passou direto por ela, sem olhar, como se ela fosse parte da parede. Renata se levantou. A porta ainda estava entreaberta. Esperou mais 1 minuto. Depois, bateu de leve. Ninguém respondeu. Bateu de novo. Entra! A voz de Ricardo seca. Ela empurrou a porta devagar. A sala estava mais vazia agora. Só 4 pessoas. Ricardo na cabeceira. 2 executivos estrangeiros do outro lado. E um advogado de terno preto revisando papéis. Ricardo levantou o olhar impaciente. A assinatura, Renata disse, voz baixa. Eu ainda preciso. Ele suspirou. Pegou o celular, digitou algo e fez um gesto vago com a mão. Pega com a Cláudia na recepção. Ela assina essas coisas. Mas o pedido é do senhor. Precisa ser Cláudia. Ele cortou, voltando os olhos para o contrato. Renata ficou parada mais 2 segundos. Depois assentiu. Virou as costas. Mas antes de sair, ouviu uma voz. Não era em português. Era em árabe. Um dos executivos estrangeiros falava baixo com o outro, palavras rápidas, sérias. Não era uma conversa casual. Renata parou na porta, sem se virar. O homem continuou falando, algo sobre cláusula 7 e ele não vai perceber. Ela sentiu o corpo congelar, saiu da sala, fechou a porta atrás de si. No corredor, encostou na parede de novo, o coração batendo mais rápido agora. Ela tinha entendido cada palavra. E o que tinha ouvido não era bom. Renata desceu as escadas da mansão com a mochila vazia nas costas. A recepcionista tinha assinado o comprovante. 3 traços rápidos, sem olhar para ela. Agora estava na rua de novo. O sol já tinha se posto. A noite caía rápido. Ela montou na moto. Uma CG 160 vermelha, velha, com arranhões na lataria. Tinha comprado usada, em 12 vezes há 3 anos. Ligou o motor, checou o aplicativo. Nenhuma corrida nova ainda. A nota dela tinha caído, 4,3 estrelas. Antes era 4,7. Ela sabia o que isso significava. Menos corridas, menos dinheiro. Guardou o celular no bolso e saiu. Mas a cabeça não saiu da mansão. Aquelas palavras em árabe, a voz baixa do executivo, a forma como ele olhou para o colega ao lado antes de falar. Cláusula 7. Ele não vai perceber. Ela não tinha certeza do contexto completo, mas sabia o suficiente. Sabia que quando alguém fala baixo, em outro idioma, achando que ninguém entende, geralmente não é nada bom. Parou num sinal vermelho. Tirou o celular de novo. Olhou para a tela. Pensou em voltar. Pensou em tocar a campainha daquela mansão e dizer o que tinha ouvido. Mas dizer o quê, exatamente? Oi, eu sou a entregadora que vocês mandaram esperar no corredor. Eu ouvi 2 caras falando em árabe sobre uma cláusula. Acho que tem algo errado. Ela já imaginava a resposta. Como assim você entende árabe? E depois o silêncio. E depois as risadas. E depois a porta fechando na cara dela. O sinal abriu. Ela acelerou. Renata não era formada em nada. Não tinha diploma pendurado na parede. Não tinha currículo impresso em papel timbrado. O que ela tinha era tempo. Tempo sobrando. Tempo entre uma entrega e outra. Tempo de madrugada quando não conseguia dormir. Tempo nos finais de semana, quando as corridas eram poucas, e ela usava esse tempo para estudar. Começou com inglês, vídeos no YouTube, aplicativos de celular, séries legendadas. Levou 2 anos até conseguir entender uma conversa completa. Depois veio o espanhol, mais fácil. 6 meses e ela já lia jornal, francês, italiano, alemão. Cada idioma era uma porta, e ela gostava de abrir portas. Árabe foi o mais difícil. Alfabeto diferente, sons diferentes, gramática que não fazia sentido no começo. Mas ela insistiu. 1 ano e meio, 2 horas por dia, às vezes mais. Fez alguns bicos como intérprete. Nada grande. Tradução de cardápio para um restaurante árabe. Acompanhamento de um casal de turistas no centro da cidade. Coisas pequenas,
50, R$ 100. Mas nunca teve um trabalho fixo com isso, porque para ter um trabalho fixo, ela precisava de certificado, de faculdade, de networking, e ela não tinha nada disso. Então continuou fazendo entregas. Chegou em casa 1 hora depois, um apartamento pequeno, 2 cômodos, aluguel atrasado, conta de luz vencida. Jogou a mochila no sofá e foi direto para o banho. Debaixo da água quente, fechou os olhos e voltou para aquela sala. Voltou para aquela mesa de vidro, para os executivos de terno, para o contrato de 20 páginas. Ele não vai perceber. Ela tentou afastar o pensamento, tentou focar no dia seguinte, nas contas, nas entregas, mas a frase voltava, de novo e de novo. Renata desligou o chuveiro, secou o rosto, olhou para o espelho embaçado. 6 anos fazendo entregas, 6 anos sendo invisível, entrando em prédios, empresas, mansões, sempre de passagem, sempre esquecida. Ela conhecia esse lugar, conhecia o olhar que atravessava ela como se fosse vidro, conhecia o silêncio que vinha depois de pedir algo simples, e tinha aprendido a aceitar, porque aceitar era mais fácil, mais seguro, mas hoje tinha sido diferente. Hoje, ela tinha ouvido algo que não deveria ter ouvido. Tinha entendido algo que ninguém esperava que ela entendesse. E agora carregava isso. Ela sabia o que era certo fazer. Mas também sabia o que acontecia com gente como ela quando se metia em assunto de gente rica. Nada de bom. Vestiu uma roupa limpa, sentou na cama, pegou o celular, digitou no Google: Ricardo Almeida, empresário. A busca trouxe dezenas de resultados. Fotos em revistas de negócios, artigos sobre aquisições, entrevistas em portais de economia. Ricardo Almeida, CEO da Almeida Holdings. Patrimônio estimado em R$ 800 milhões. Empresas em 5 países. Um CEO milionário discreto longe dos holofotes. Ela rolou a tela. Leu mais. Aprendeu mais. Ele era conhecido por ser discreto, poucos escândalos, poucos processos, uma reputação limpa. Mas reputação limpa não significava honesto, significava apenas que nada tinha vazado ainda. Renata clicou em outra matéria, uma entrevista de 2 anos atrás. Ricardo falava sobre ética nos negócios, sobre transparência, sobre construir confiança, palavras bonitas, mas palavras eram fáceis. Ela continuou lendo. Encontrou menção ao contrato que ele estava assinando, uma parceria internacional, investimento em tecnologia sustentável, painéis solares, energia limpa, projeto ambicioso, dinheiro público envolvido, incentivos fiscais. Se tinha algo errado naquele contrato, não era só Ricardo que ia se ferrar. Era muita gente. Renata trancou o celular, deitou na cama. Olhou para o teto rachado. O ventilador girava devagar. Fazia um barulho irritante. Ela já tinha se acostumado. Pensou na mãe, em como ela sempre dizia: não se mete em confusão, filha. Gente pobre não pode dar pitaco em coisa de rico. A mãe tinha morrido fazia 3 anos. Câncer. Sem plano de saúde. Fila do SUS. Renata ainda lembrava da última conversa. No hospital. A mãe segurando a mão dela, fraca, mas firme. Você é esperta, minha filha. Mais esperta que eu. Mas esperta não basta. Você precisa de sorte também. Sorte. Renata nunca teve muita, mas tinha teimosia, e isso às vezes valia mais. Amanhã ela ia voltar para a rua. Ia fazer mais entregas, ia carregar mais mochilas, ia subir mais escadas. E aquela conversa em árabe ia ficar enterrada na memória. Porque era mais seguro assim. Mas enquanto tentava dormir, uma parte dela não conseguia esquecer. A parte que tinha passado anos estudando sozinha. A parte que sabia 9 idiomas. A parte que tinha sido invisível a vida inteira. E que talvez, só dessa vez, pudesse ser vista. Renata não dormiu direito. Acordou às 5 da manhã, ainda escuro. Pegou o celular. Abriu o aplicativo. 2 corridas já aparecendo. Levantou, lavou o rosto.
Vestiu a mesma roupa de sempre. Mas antes de sair, parou na porta. Olhou para o espelho pequeno da entrada. Se viu ali, jaqueta puída, cabelo preso, rosto cansado, e pensou: se eu não falar, quem vai falar? Guardou o celular, pegou as chaves da moto e decidiu. Ela ia voltar. A mansão estava diferente de manhã. Mais clara, mais imponente. O portão estava aberto. Um carro importado acabava de entrar. Renata estacionou a moto do outro lado da rua. Tirou o capacete, olhou para o prédio. A coragem que tinha sentido em casa começou a rachar, mas ela já estava ali. Atravessou a rua, subiu os degraus, tocou a campainha. A mesma recepcionista de ontem atendeu pelo interfone. Sim? Eu preciso falar com o senhor Ricardo. Silêncio. Sobre o quê? Sobre o contrato que ele vai assinar. Você tem reunião marcada? Não, mas é urgente. Sem reunião não tem como. A linha foi cortada. Renata ficou parada na porta. Olhou ao redor. Ninguém na rua, só ela. Pensou em ir embora. Pensou em ligar o celular, aceitar as corridas que estavam esperando, voltar para a rotina, esquecer tudo isso. Seria mais fácil, mais seguro. Mas então ouviu vozes. Vieram da lateral da mansão. Ela se aproximou devagar. Um grupo de executivos estava saindo por uma porta lateral. Entre eles, os dois homens que tinham falado em árabe. Eles riam. Conversavam animados. Um deles acendeu um cigarro. Renata reconheceu a voz. O mais alto, de barba grisalha, era o que tinha dito sobre a cláusula. Ele vestia terno azul marinho, gravata prateada, relógio que brilhava no pulso. O outro, mais jovem, careca, óculos finos, respondia em inglês agora. Os dois caminhavam em direção a um carro preto estacionado na garagem. Renata se escondeu atrás de uma coluna. O coração batendo rápido. Eles pararam ao lado do carro. O mais alto jogou o cigarro no chão e pisou em cima. Então se virou para o colega e falou de novo, em árabe. Renata prendeu a respiração. A assinatura é hoje à tarde, disse o homem de barba, em árabe, tom baixo, confiante. O advogado dele já revisou tudo, mas não encontrou. Tem certeza? O mais jovem perguntou, também em árabe. Absoluta. A cláusula está escondida no anexo técnico. Parece só uma descrição de processo, mas garante exclusividade para a gente. Se ele assinar, não pode recuar por 5 anos. E o pagamento? 70% para nós, 30% para ele, mas ele acha que é 50-50. O jovem riu, baixo, controlado. Ele vai perceber depois. Depois não importa, contrato assinado é contrato assinado. E se ele contestar? Não pode. Tem cláusula de arbitragem internacional. Qualquer disputa vai para tribunal em Dubai. Pode levar anos e milhões. Ele não vai querer esse desgaste. Perfeito. É. E o melhor é que ele confia na gente. Acha que somos parceiros. Os dois riram de novo, mais alto dessa vez. Renata sentiu náusea. Não era só dinheiro. Era traição calculada. Frieza profissional. Gente que sorria na sua frente enquanto preparava a faca pelas costas. Eles entraram no carro. A porta bateu. O motor ligou. Renata ficou congelada. Ela tinha entendido tudo. Cada palavra, cada detalhe. O carro saiu devagar da garagem. Passou por ela sem ver. Desapareceu na rua. Renata saiu de trás da coluna. As pernas tremiam. Ela sabia agora. Não era suspeita. Não era achismo. Era fraude, planejada, estruturada, blindada juridicamente. E Ricardo Almeida estava prestes a assinar. Ela voltou para a porta da frente. Tocou a campainha de novo, mais forte dessa vez. A recepcionista atendeu irritada. Eu já disse, sem reunião. Eu sei o que tem no contrato. Renata falou rápido, firme. Eu sei sobre a cláusula no anexo técnico. Eu sei sobre a divisão de 70 e 30, e eu sei que o senhor Ricardo precisa saber disso antes de assinar. Silêncio do outro lado. Depois, a voz mudou. Espera aí. A linha ficou muda. Renata esperou.
30 segundos. 1 minuto. 2. Então a porta se abriu. Não era a recepcionista, era Fábio Castelli, o executivo de terno cinza de ontem, o que tinha mandado ela esperar no corredor. Ele olhou para ela de cima a baixo, sem disfarçar o desdém. Você de novo? Renata segurou firme na alça da mochila. Eu preciso falar com o senhor Ricardo. Sobre o quê? Ele cruzou os braços. Sobre o contrato. Fábio deu uma risada curta, sem humor. Você entende de contratos internacionais agora? Eu entendo do suficiente. É? Ele se inclinou para frente. E o que você sabe exatamente? Renata respirou fundo. Eu sei que tem uma cláusula escondida no anexo técnico. Eu sei que a divisão não é 50-50 como ele acha. E eu sei que os executivos que estavam aqui ontem estão enganando ele. Fábio ficou em silêncio, mas o olhar mudou. Ficou mais duro. Como você sabe disso? Eu ouvi. Ouvi onde? Aqui, ontem e agora de manhã. Eles falaram em português? Renata hesitou. Só um segundo. Não. Fábio estreitou os olhos. Então como você entendeu? Porque eu falo árabe. A frase ficou suspensa no ar. Pesada. Impossível. Fábio olhou para ela como se tivesse ouvido errado. Então deu um passo para trás e chamou alguém lá dentro. Ricardo, você precisa ouvir isso. Ricardo Almeida apareceu na porta 10 segundos depois. Ele vestia camisa branca, sem gravata, mangas dobradas. Olhar cansado, tinha uma caneta na mão. Olhou para Renata, depois para Fábio. O que foi? Fábio apontou para ela com o queixo. Ela diz que fala árabe e que ouviu uma conversa sobre o contrato. Ricardo franziu a testa. Olhou para Renata de novo, dessa vez com mais atenção. Você é a entregadora de ontem. Não era uma pergunta, era uma constatação. Sim, Renata respondeu. E você fala árabe? Falo. Ricardo cruzou os braços. Não parecia irritado. Parecia curioso. Como assim você ouviu uma conversa? Eles estavam falando na garagem, agora há pouco. Achavam que ninguém entendia. Quem? Os dois executivos, o de barba grisalha e o mais jovem, de óculos. Ricardo trocou um olhar com Fábio. Algo passou entre os dois. Algo que Renata não conseguiu ler. E o que eles disseram? Ricardo perguntou. Renata respirou fundo. Disseram que a assinatura é hoje à tarde, que o advogado já revisou tudo e não encontrou nada. Porque a cláusula está escondida no anexo técnico. Parece uma descrição de processo, mas garante exclusividade para eles. Ricardo não se mexeu, mas o olhar mudou. Continue. Eles disseram que o senhor acha que a divisão é 50-50, mas na verdade é 70-30. 70 para eles. E que se o senhor contestar, tem cláusula de arbitragem internacional. Tribunal em Dubai. Pode levar anos. Silêncio. Fábio olhou para o chefe. Ricardo olhou para Renata. Você entendeu tudo isso? Sim. Em árabe? Sim. Ricardo deu um passo à frente. Parou a 1 metro dela. Por que você voltou aqui para me contar isso? A pergunta pegou Renata de surpresa. Ela abriu a boca, fechou, pensou na resposta. Porque era certo, porque não conseguia ficar quieta, porque alguém precisava falar. Mas nenhuma dessas respostas parecia suficiente. Então ela disse a verdade. Porque eu sei como é ser enganada, e eu não queria que acontecesse com outra pessoa. Ricardo ficou em silêncio, estudando ela, tentando decidir se acreditava ou não. Fábio quebrou o silêncio. Ricardo, isso não faz sentido. Ela é uma entregadora. Como ela ia... Espera. Ricardo levantou a mão. Depois olhou de novo para Renata. Você realmente fala árabe? Falo. Prove. Renata sentiu o estômago apertar. Como? Fale alguma coisa. Em árabe. Ela hesitou. Depois falou. Uma frase simples, clara. Eu vim aqui porque ouvi algo que o senhor precisa saber. E eu não estou mentindo. Mas ela falou em árabe. Ricardo ficou parado. Ele não entendia árabe.
mas conhecia o som, conhecia o ritmo. Tinha feito negócios em países árabes por anos, e o que Renata tinha falado soava real. Fábio, do lado dele, parecia menos convencido. Ela pode ter decorado uma frase no Google. Renata olhou para ele. O senhor quer que eu repita o que eles disseram? Palavra por palavra? Fábio não respondeu. Ricardo suspirou. Depois se virou para Fábio. Traz o contrato. Ricardo, você não vai... Traz. Fábio hesitou. Depois entrou na casa. Voltou 1 minuto depois com uma pasta grossa, páginas grampeadas, anexos, traduções. Ricardo abriu o contrato, folheou até o anexo técnico. Eram 12 páginas, letra pequena, termos técnicos, descrições de processos industriais. Ele leu em silêncio. Renata esperou. Fábio olhava para ela com desconfiança. 2 minutos passaram. Então Ricardo parou, o dedo sobre uma linha específica. Leu de novo, mais devagar. Depois levantou o olhar. Cláusula de exclusividade. Renata assentiu. Eles disseram que parece só uma descrição, mas garante exclusividade para eles. Se o senhor assinar, não pode recuar por 5 anos. Ricardo fechou o contrato, devagar. E a divisão? 70-30. Mas eles sabem que o senhor acha que é 50-50. Ricardo não falou nada por 5 segundos. Depois se virou para Fábio. Chama o Marcos, agora. Marcos era o advogado. Fábio pegou o celular e fez a ligação. Ricardo voltou a atenção para Renata. Você tem certeza do que ouviu? Absoluta. E você não quer nada em troca? Renata piscou. Como assim? Dinheiro. Emprego. Algo. Ela balançou a cabeça. Eu só queria que o senhor soubesse. Ricardo ficou em silêncio de novo, como se estivesse reavaliando tudo o que achava que sabia sobre o mundo. Fábio voltou. Marcos está chegando em 15 minutos. Bom. Ricardo guardou o contrato na pasta. Depois olhou para Renata. Você pode ficar? Ficar. Até o Marcos chegar. Eu preciso que você repita tudo o que ouviu. Para ele. Renata olhou para o relógio. Já passava das 9 da manhã. Ela tinha perdido 4 corridas. Talvez 5. Mas ela já tinha chegado até ali. Eu fico. Eles entraram na mansão. Renata nunca tinha passado da entrada. Agora estava na sala de estar. Pé direito alto. Quadros nas paredes. Sofá de couro que parecia custar mais que o carro dela. Ricardo pediu que ela se sentasse. Ela sentou na beirada do sofá, as mãos sobre o colo. Fábio ficou de pé, encostado na parede, braços cruzados, olhando para ela como se fosse um animal perigoso. Ricardo serviu água em um copo de vidro e ofereceu para ela. Renata aceitou. Bebeu devagar. Você estuda idiomas há quanto tempo? Ricardo perguntou. 6 anos. Sozinha? Sozinha. Por quê? Renata hesitou. Porque eu gosto. E porque sempre achei que um dia ia servir para alguma coisa. Ricardo assentiu, como se aquilo fizesse sentido para ele. Você faz bicos como intérprete? Às vezes, quando aparece. E não é o suficiente? Não. Por quê? Porque sem certificado, sem faculdade, ninguém te leva a sério. A frase ficou suspensa no ar. Pesada. Verdadeira. Ricardo abriu a boca para responder, mas a campainha tocou. Fábio foi atender. Voltou com Marcos, um homem de uns 50 anos. Terno preto, pasta de couro, óculos de grau. Ricardo explicou a situação. Marcos ouviu tudo sem interromper. Depois olhou para Renata. Você pode repetir exatamente o que ouviu? Renata repetiu, palavra por palavra. Tom de voz. Contexto. Marcos fez anotações. Depois pegou o contrato, leu o anexo técnico, leu de novo. Depois levantou o olhar. Ela está certa. Ricardo fechou os olhos. Respirou fundo. Tem como reverter? Não assinar. E se eu já tivesse assinado? Marcos fez uma pausa. Arbitragem internacional. Tribunal em Dubai, como ela disse. Levaria anos.
E custaria milhões. Provavelmente você perderia. Ricardo soltou o ar devagar. Depois olhou para Renata. Você acabou de me salvar de perder 300 milhões. Renata não soube o que dizer. Então não disse nada. Marcos guardou o contrato na pasta. Vou redigir um aditivo, cancelando a assinatura e notificando as partes sobre irregularidades identificadas. Ricardo assentiu. Faz isso e suspende qualquer comunicação com eles até segunda ordem. Marcos saiu. Fábio foi com ele até a porta. Renata ficou sozinha com Ricardo. Ele se sentou no sofá em frente a ela. Apoiou os cotovelos nos joelhos. Olhou para ela em silêncio por alguns segundos. Você salvou minha empresa. Renata não soube o que responder, então apenas assentiu. E você não quer nada em troca? Ricardo insistiu. Eu não fiz isso esperando recompensa. Eu sei, mas eu não costumo ficar devendo favores. Renata olhou para as próprias mãos. As unhas curtas, a pele ressecada de tanto lavar louça, carregar mochila, pegar no guidão da moto. O senhor não me deve nada. Ricardo se recostou no sofá. Estudou ela por mais alguns segundos. Quantos idiomas você fala? A pergunta pegou Renata desprevenida. Vários. Vários quantos? O suficiente para saber quando alguém está mentindo em reunião. Ricardo levantou as sobrancelhas. Não era arrogância, era autodefesa. Ela tinha aprendido a não se expor demais. Árabe é um deles? Ricardo perguntou. É. E o que mais? Renata hesitou. Depois respondeu. Inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim, russo, japonês. Ricardo ficou em silêncio, contando mentalmente. 9 idiomas. Sim. Ricardo ficou em silêncio, contando mentalmente. 9 idiomas. Sim. Ricardo ficou em silêncio, como se estivesse processando o que tinha acabado de ouvir. Você fala 9 idiomas. Sozinha, sem faculdade. Sim. E trabalha como entregadora. Não era uma pergunta, mas Renata respondeu mesmo assim. Sim. Ricardo pegou o celular. Discou um número. Colocou no viva voz. 3 toques. Alguém atendeu. Uma voz masculina, falando em árabe. Ricardo olhou para Renata. Traduza. Renata ouviu. O homem perguntava sobre o status do novo contrato. Queria saber se a assinatura tinha sido confirmada. Renata traduziu, palavra por palavra. Ricardo respondeu em inglês. Renata traduziu de volta para o árabe, fluente, sem hesitar. O homem agradeceu. Despediu-se. Ricardo desligou. Ficou olhando para ela, em silêncio. Você acabou de conversar com um sheik de Dubai, dono de 3 refinarias de petróleo. Renata não sabia o que dizer. Ricardo continuou. Ele me ligou 3 vezes nos últimos 2 dias. Eu dependo de intérprete para falar com ele. E você acabou de fazer isso como se fosse trocar ideia com o vizinho. Ele balançou a cabeça. Não de descrédito, de incredulidade. Isso é um desperdício. Renata sentiu algo apertar no peito. Não era raiva, era cansaço. O peso de anos ouvindo que ela era capaz, mas nunca tendo a chance de provar. Eu sei. Não. Ricardo se inclinou para frente de novo. Você não entendeu. Eu não estou dizendo que você é um desperdício. Eu estou dizendo que o fato de você estar entregando comida quando poderia estar fazendo muito mais é um desperdício. Do sistema, da sociedade, do país. Renata olhou para ele, sem entender direito. Ricardo continuou. Você já tentou trabalhar como intérprete de verdade? Já. Ninguém me contrata sem certificado. E se eu te contratar? Renata piscou. Como? Como intérprete, aqui na empresa. Ela abriu a boca. Fechou. Não sabia o que dizer. Ricardo não esperou resposta. Eu lido com parceiros internacionais todos os dias. Europa, Oriente Médio, Ásia. E eu pago uma fortuna para agências de tradução. Mas nunca tive alguém interno. Alguém de confiança. O senhor mal me conhece. Eu sei o suficiente. Ricardo se levantou, andou até a janela, olhou para fora.
Você voltou aqui sabendo que podia ser humilhada, sabendo que ninguém ia acreditar em você. E mesmo assim falou, porque era certo. Isso me diz mais sobre você do que qualquer currículo. Renata sentiu os olhos arderem, mas segurou. Eu não sei o que dizer. Ricardo se virou. Não precisa dizer nada agora. Pensa e me dá uma resposta até amanhã. Ele pegou um cartão de visita na mesa. Escreveu um número atrás. Entregou para ela. Meu celular pessoal, liga para mim quando decidir. Renata pegou o cartão. As mãos tremiam um pouco. Ricardo sorriu. Pela primeira vez desde que ela tinha chegado. E obrigado. De verdade. Renata saiu da mansão 20 minutos depois. A luz do sol bateu no rosto dela, cegante. Ela parou nos degraus da entrada, olhou para o céu, respirou fundo. Não parecia real. Ela tinha entrado naquela casa 2 vezes. Na primeira, tinha sido invisível. Na segunda, tinha sido ouvida. E agora tinha uma proposta de emprego. De verdade. Não um bico. Não uma tradução esporádica de cardápio. Um trabalho fixo, com salário, com carteira assinada. Ela desceu os degraus devagar. Montou na moto, mas não ligou o motor. Ficou ali, sentada, segurando o guidão, pensando. 6 anos fazendo entrega, 6 anos estudando sozinha, 6 anos acreditando que um dia ia servir para alguma coisa. E agora servia. Ela pegou o celular, abriu o aplicativo. Tinha 12 corridas perdidas. A nota tinha caído para 4,1, mais um aviso. Só faltava 1 para ser desativada. Ela olhou para a tela, depois trancou o celular e pensou, talvez não precise mais disso. Mas então veio a dúvida. E se Ricardo mudasse de ideia? E se fosse só o calor do momento? E se amanhã ele percebesse que tinha oferecido um emprego para uma desconhecida e voltasse atrás? Ela tinha visto isso antes. Promessas, palavras bonitas. A gente te liga. Vou ver o que consigo. Você tem potencial. E depois nada. Silêncio. Renata olhou para o cartão de novo. Passou o dedo sobre o nome impresso. Ricardo Almeida. Ele parecia sincero, parecia sério, mas ela tinha aprendido que parecer não era o mesmo que ser. Ligou a moto, saiu dali, mas não foi fazer entregas, foi para casa. No caminho parou num sinal, olhou para o lado. Uma mulher de terno atravessava a rua, pasta de couro, salto alto, cabelo preso, confiante. Renata tentou se imaginar assim, de terno, entrando num prédio, subindo de elevador, sentando numa mesa, trabalhando, não conseguiu. A imagem não se formava, parecia fantasia. O sinal abriu, ela acelerou. Quando chegou, sentou na cama, pegou o cartão de visita, leu o nome, Ricardo Almeida, CEO. Virou o cartão, o número escrito à mão, caligrafia firme. Ela podia ligar agora, aceitar na hora, mas algo a impedia. Não era dúvida, era medo. Medo de que fosse bom demais para ser verdade. Medo de que ele mudasse de ideia. Medo de que ela não fosse boa o suficiente. Ela tinha passado tanto tempo sendo subestimada que tinha começado a acreditar nisso. Mas hoje tinha sido diferente. Hoje ela tinha provado que sabia, que entendia, que era capaz. E alguém tinha visto. Ela olhou para o cartão de novo. Leu o número, pensou na mãe, no que ela diria. Provavelmente, aceita logo, menina. Não fica fazendo frescura. A mãe sempre foi prática, direta, sem espaço para dúvida. Renata pegou o celular, olhou para o número, hesitou. E se ela não fosse boa o suficiente? E se ele esperasse alguém melhor, alguém com diploma, com certificado, com experiência em empresa grande? Ela era só uma entregadora que estudava sozinha. Mas não, ela não era só nada. Ela era alguém que tinha salvado uma empresa de perder 300 milhões. Ela era alguém que falava 9 idiomas. Ela era alguém que tinha coragem de voltar e falar a verdade, mesmo sabendo que podia ser ridicularizada. E isso valia mais que qualquer diploma. Renata pegou o celular,
Olhou para o número e dessa vez não hesitou. Digitou: Senhor Ricardo, é a Renata, eu aceito. Enviou. Trancou o celular. Deitou na cama. Olhou para o teto rachado. 3 minutos depois, o celular vibrou. Ela pegou. Leu a resposta. Ótimo. Segunda-feira, 9h. Traga seus documentos. Bem-vinda à equipe. Renata leu a mensagem 3 vezes. Depois, largou o celular ao lado do corpo. E pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Não um sorriso educado. Não um sorriso de compromisso. Um sorriso verdadeiro. Porque ela tinha conseguido. Não por sorte. Não por favor. Por mérito. Naquela noite, Renata dormiu mais cedo. Sem corridas para fazer. Sem notificações no celular. Sem alarmes programados para as 4 da manhã. Pela primeira vez em 6 anos, ela dormiu em paz e sonhou com escritórios, com reuniões, com contratos, com ser vista, com ser ouvida, com ser valorizada. E quando acordou no dia seguinte, não foi o celular que a acordou. Foi a certeza de que a vida dela tinha mudado. Para sempre. Segunda-feira, 8h45. Renata estava parada em frente ao prédio da Almeida Holdings, 15 andares. Vidro espelhado, logo dourado na entrada. Ela vestia a melhor roupa que tinha, calça jeans escura, camisa branca, sapato fechado que ela usava só em casamento. O cabelo estava preso, as mãos suadas seguravam uma pasta velha com seus documentos. RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência. Tudo o que ela tinha. Respirou fundo. Entrou. A recepção era enorme. Piso de mármore. Ar-condicionado gelado. Uma recepcionista loira de blazer azul marinho sorriu para ela. Bom dia, posso ajudar? Eu tenho reunião com o senhor Ricardo, 9h. A recepcionista checou no computador. Seu nome? Renata. Ela digitou. Depois olhou para cima surpresa. Renata Silva? Sim. A moça sorriu de novo, dessa vez com mais atenção. O senhor Ricardo pediu que eu te levasse direto para a sala dele. Me acompanha? Renata assentiu. Seguiu a recepcionista até o elevador. Elas subiram em silêncio. 14º andar. As portas se abriram. Corredor amplo. Portas de vidro. Salas de reunião. Gente de terno andando apressada. A recepcionista parou na última porta. Bateu 2 vezes. Pode entrar. Ela abriu. Renata entrou. Ricardo estava sentado atrás de uma mesa enorme, 2 monitores, papéis organizados. Ele levantou o olhar e sorriu. Renata, pontual, gosto disso. Ela fechou a porta atrás de si. Bom dia, senhor Ricardo. Senta. Ele apontou para a cadeira em frente à mesa. Renata sentou, colocou a pasta no colo. Ricardo se recostou na cadeira. Estudou ela por alguns segundos. Dormiu bem? Mais ou menos. Ele riu baixo. Nervosa? Um pouco. Normal. Primeiro dia sempre é. Renata não sabia o que responder, então ficou quieta. Ricardo pegou uma pasta sobre a mesa. Abriu. Passou os olhos sobre alguns papéis. Eu conversei com o RH. Fizemos o contrato. Período de experiência de 30 dias. Depois disso, efetivação. Salário inicial de R$8.000. Renata piscou. 8.000. Ela ganhava, em média, 2.500 fazendo entregas. Nos meses bons, 3.000. 8.000 era irreal. O senhor tem certeza? Ricardo levantou o olhar. Tenho, mas você precisa passar pela experiência primeiro. 30 dias. Se você se provar tão boa quanto eu acho que é, o contrato é assinado e o salário sobe. Mas para isso, você precisa aceitar algumas condições. Renata engoliu seco. Quais? Primeira, você vai trabalhar diretamente comigo. Tradução simultânea em reuniões. Revisão de contratos internacionais. Comunicação com parceiros estrangeiros. Isso significa que você vai estar exposta a informações confidenciais. Tudo que você ouvir aqui fica aqui, entendeu? Sim.
Segunda, eu preciso de disponibilidade. Reuniões podem acontecer de manhã, de tarde, de noite, às vezes em finais de semana. Eu sei que é puxado, mas o pagamento compensa. Renata assentiu. Eu entendo. Terceira, eu vou te testar. Muito. Eu preciso ter certeza absoluta de que você sabe o que diz que sabe. Se em algum momento eu perceber que você mentiu sobre suas habilidades, o contrato é rescindido, sem aviso prévio. Entendeu? Sim. Ricardo fechou a pasta. Alguma dúvida? Renata hesitou. Depois perguntou: por que o senhor está fazendo isso? O senhor mal me conhece. Ricardo se inclinou para frente. Apoiou os cotovelos na mesa. Porque eu conheço talento quando vejo. E porque eu sei o que é ter potencial e não ter chance. Meu pai era pedreiro, minha mãe empregada doméstica. Eu só cheguei onde cheguei porque alguém apostou em mim quando ninguém mais apostaria. Agora é minha vez de apostar em alguém. Renata sentiu algo apertar na garganta. Eu não vou decepcionar o senhor. Eu sei, Ricardo empurrou a pasta para frente. Assina aqui. Renata pegou a caneta, abriu o contrato, leu cada linha, cada cláusula. Não tinha pegadinha, não tinha letra miúda escondida, era um contrato limpo, justo. Ela assinou. Ricardo pegou o contrato de volta, estendeu a mão. Bem-vinda à equipe. Renata apertou a mão dele, firme. Obrigada. Ricardo se levantou, foi até a porta, abriu. Fábio! O executivo de terno cinza apareceu segundos depois. Ele olhou para Renata, depois para Ricardo. Essa é a Renata, nova intérprete da empresa. Você vai apresentar ela para a equipe, mostrar a estação de trabalho e passar o cronograma da semana. Fábio olhou para Renata de novo, o mesmo olhar de antes. Desconfiança, desdém. Mas ele não disse nada, apenas assentiu. Claro, Ricardo voltou a atenção para Renata. Qualquer problema, você me procura. Direto, sem intermediário. Sim, senhor. Ricardo sorriu. E para de me chamar de senhor, me chama de Ricardo. Renata sorriu de volta, pela primeira vez desde que tinha entrado na sala. Tá bom, Ricardo. Fábio levou Renata pelos corredores. Eles passaram por salas de reunião. Copas, banheiros, estações de trabalho. Ele explicava tudo de forma rápida, mecânica, sem olhar para ela. Seu computador é esse. Login e senha vão ser enviados por e-mail. Reuniões diárias às 9h, almoço das 12h às 13h. Qualquer dúvida, fala com a Cláudia no RH. Renata ouvia, anotava mentalmente. Eles pararam em frente a uma mesa. Computador, cadeira ergonômica, bloco de notas, canetas. Essa é sua estação. Renata olhou. A mesa estava ao lado de uma janela. 14º andar, vista para a cidade. Ela nunca tinha trabalhado num lugar assim. Obrigada. Fábio cruzou os braços. Olha, eu não sei o que você fez para convencer o Ricardo, mas aqui a gente trabalha com gente séria, gente qualificada. Se você não der conta, você sai. Simples assim. Renata olhou para ele, sem desviar. Eu dou conta. Fábio deu um sorriso frio. Vamos ver. Ele saiu. Renata ficou sozinha. Olhou para a mesa, para o computador, para a janela. Depois sentou. A cadeira era confortável. A mesa, limpa. O computador, novo. Ela abriu a gaveta, vazia. Fechou de novo. Olhou ao redor. Outros funcionários trabalhando. Concentrados. Profissionais. E ela estava ali. No meio deles, não como entregadora, não como invisível, como parte da equipe. Renata respirou fundo e começou a trabalhar. 3 meses depois, Renata estava sentada na sala de reuniões. À direita de Ricardo, um tablet na mão, fone de ouvido discreto no ouvido. Na tela do projetor, 3 executivos japoneses. Conexão ao vivo de Tóquio. Fábio estava do outro lado da mesa, assistindo, braços cruzados. Nos primeiros 30 dias, ele tinha testado Renata sem parar, mudava horário de reunião, pedia traduções sem contexto, questionava cada palavra.
Na segunda semana, ele convocou uma reunião surpresa com um fornecedor alemão. Não avisou Renata. Quando ela chegou, já tinham começado. Desculpa o atraso, ela disse, sentando. Fábio olhou para ela com desdém. Não tem problema. A gente já está resolvendo. Mas o fornecedor alemão estava visivelmente confuso. Fábio falava inglês. O alemão respondia em alemão. Ninguém se entendia. Renata esperou 10 segundos. Depois interveio, em alemão, fluente, direto, traduzindo tudo que tinha sido mal entendido nos últimos 5 minutos. O alemão suspirou, aliviado. Endlich jemand, der mich versteht. Finalmente alguém que me entende. Fábio ficou quieto, o rosto vermelho. A reunião foi salva. Depois disso, ele parou de testar. Mas não parou de observar. E hoje ele estava ali de novo, assistindo Renata trabalhar. Os executivos japoneses falavam. Rápido. Termos técnicos. Negociação de expansão de mercado. Renata ouvia. Traduzia simultaneamente. Voz baixa, firme, direto no ouvido de Ricardo, através do microfone de lapela. Eles estão propondo uma parceria de distribuição exclusiva na região da Ásia, mas querem 40% de participação nos lucros. Ricardo assentiu, sem olhar para ela. Depois respondeu em inglês. Diga que eu aceito 30, não mais que isso. Renata traduziu, em japonês, fluente. Os executivos se entreolharam. Discutiram entre si por alguns segundos. Depois, um deles respondeu. Renata traduziu de volta. Eles aceitam 35 e querem cláusula de renovação automática após 3 anos. Ricardo pensou, depois assentiu. Fechado. Renata traduziu. Os japoneses sorriram. Acenaram com a cabeça. Arigato gozaimasu. A reunião terminou. A tela desligou. Ricardo se recostou na cadeira. Soltou o ar devagar. Fábio se levantou. Antes de sair, parou na porta. Bom trabalho, Renata. E saiu. Era a primeira vez que ele reconhecia algo. Ricardo olhou para ela. 3 meses atrás, eu teria perdido essa negociação. Renata tirou o fone de ouvido. Por quê? Porque eu teria aceitado 40%, só para fechar logo. Mas você traduziu tudo, cada pausa, cada hesitação. E eu percebi que eles estavam dispostos a negociar. Ele olhou para ela. Você acabou de me economizar 5 milhões de reais por ano. Renata não soube o que dizer. Então apenas sorriu. Ricardo se levantou. Foi até a janela. Olhou para a cidade lá embaixo. Ah, e sobre aqueles 2 executivos, os árabes. Renata olhou para ele. Sim? Notificamos as partes, cancelamos o contrato, abrimos investigação formal. Eles perderam não só esse negócio, mas a reputação inteira no mercado. Ninguém vai fechar com eles depois disso. Ricardo se virou. Justiça servida. Renata assentiu, satisfeita. Você lembra o que eu disse no seu primeiro dia? Que se você se provasse boa, o salário subiria? Lembro. Então, a partir do mês que vem, você ganha 12 mil. Renata sentiu o ar faltar. Ricardo, não é favor, é mérito. Ele se virou. Você salvou a empresa de uma fraude, fechou 3 negociações internacionais, revisou 17 contratos e não errou uma vírgula. Você vale isso. E mais. Renata sentiu os olhos arderem, mas segurou. Obrigada. Ricardo voltou para a mesa. Pegou uma pasta. E tem mais uma coisa. Ele abriu, tirou um papel, entregou para ela. Renata pegou, leu. Era uma carta de recomendação, assinada por Ricardo, endereçada à Universidade Federal. Eu conversei com o reitor, tenho uns contatos lá, expliquei sua situação. Eles vão aceitar você no curso de letras, com bolsa integral e horário flexível para você conseguir trabalhar e estudar. Renata olhou para ele. Sem acreditar. Você fez isso? Fiz. Porque você merece ter o diploma que sempre quis. E porque uma empresa como a minha precisa de gente como você. Qualificada, reconhecida, valorizada.
Renata segurou o papel com as duas mãos. As letras começaram a embaçar. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só aceita. Ela assentiu. Tentou falar, mas a voz falhou. Ricardo sorriu. Vai, toma um café, respira e depois volta aqui. Tem mais reunião às 3. Renata saiu da sala. No corredor, encostou na parede. Olhou para a carta de novo. Universidade Federal. Bolsa integral. Horário flexível. Ela ia ter um diploma, de verdade. E não ia precisar escolher entre trabalhar e estudar. Ia poder fazer os dois. Respirou fundo. Limpou os olhos e voltou para sua mesa. 6 meses depois, Renata estava na entrada do prédio. Final de expediente. 6 da tarde. Ela vestia um blazer preto, calça social, sapato de salto baixo, bolsa de couro que tinha comprado no mês anterior. O cabelo estava solto, maquiagem leve. Ela não era mais a mesma, não na aparência, não no jeito de andar, não na forma de falar. Ela tinha crescido, profissionalmente, pessoalmente, e todo mundo via. Saiu do prédio. A moto ainda estava estacionada ali, no mesmo lugar de sempre, mas agora ela tinha um carro também, um Onix usado, financiado, nada de luxo, mas era dela. Ela olhou para a moto, passou a mão no guidão, 6 anos fazendo entrega nela, subindo ladeira, pegando chuva, carregando peso. A moto tinha sido testemunha de tudo. Renata sorriu, deu 2 tapinhas no tanque. Obrigada. Depois foi para o carro. Ligou o motor. Colocou o endereço no GPS. Universidade Federal. Primeira aula. A sala estava cheia. 40 alunos. A maioria mais jovem que ela. Renata entrou. Escolheu uma cadeira no meio. Sentou. Tirou o caderno da bolsa, a caneta, o livro que tinha comprado semana passada. A professora entrou. Mulher de uns 50 anos. Óculos, cabelo grisalho. Boa noite, bem-vindos à disciplina de Linguística Aplicada. Renata abriu o caderno e começou a escrever. 9 meses depois. Renata estava no escritório de Ricardo, ele sentado, ela de pé, em frente à mesa. Tenho uma proposta, Ricardo disse. Qual? Eu quero que você coordene o Departamento de Relações Internacionais. Renata piscou. Coordenar? Sim. Você conhece o trabalho. Você é boa. Melhor que qualquer um que eu poderia contratar. E a equipe respeita você. Ricardo, eu ainda estou na faculdade. Ainda estou aprendendo. E você vai continuar aprendendo. Mas isso não te impede de liderar. Você já lidera, Renata. Só não tem o cargo oficial ainda. Ela ficou em silêncio, processando. E o salário? Ela perguntou. Ricardo sorriu. 18 mil, mais bônus por performance. Renata sentou na cadeira. Devagar, 18 mil. 1 ano atrás, ela ganhava 2.500. Eu aceito. Ricardo estendeu a mão. Ótimo. Você começa segunda. Ela apertou a mão dele, firme. Obrigada, por tudo. Ricardo balançou a cabeça. Não me agradece. Você conquistou isso, sozinha. Renata saiu do escritório. No corredor, parou, olhou para trás, para o caminho que tinha percorrido. Lembrou da primeira vez que tinha entrado naquela mansão, invisível, ignorada. Lembrou de esperar no corredor, de ser mandada embora. Lembrou de voltar, de arriscar, de falar. E lembrou de tudo que tinha acontecido depois. A proposta, o contrato, a prova diária, o respeito conquistado. E agora coordenadora. Ela não tinha ganhado na loteria, não tinha tido sorte, tinha tido coragem e teimosia e talento que ninguém via, até que alguém olhou de verdade. Renata sorriu. Depois voltou para sua mesa. Ainda tinha trabalho a fazer. 2 anos depois, Renata se formou em letras. Com honras. Melhor aluna da turma. Ricardo estava na formatura. Primeira fila. Quando chamaram o nome dela, ele foi o primeiro a aplaudir. Renata subiu no palco, pegou o diploma, olhou para a plateia e viu tudo que tinha construído. Não com sorte, não com favor, com trabalho,
com mérito, com dignidade. Ela tinha começado invisível, mas agora todo mundo via e ela nunca mais seria esquecida. Por que é que tanta gente só enxerga valor quando vê um terno, um cargo ou um salário? A Renata não mudou quando entrou na empresa. O mundo que finalmente parou para olhar. Se essa história te representou, deixa o like agora e comenta qual talento você tem e ninguém leva a sério. Eu leio todos. E se você quer mais histórias assim, se inscreve e ativa o sininho.